Olá, senhoras, senhores e jovens. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Que a paz e a graça de nosso Senhor estejam com todos vocês. Hoje eu quero falar sobre algo que muitos de nós ouvimos, mas poucos de nós realmente compreendemos. A metáfora do sal na Bíblia, especialmente no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13, onde Jesus nos diz: "Vós sois o sal da terra." Quantas vezes já ouvimos esta passagem e não conseguimos entender completamente o seu real significado? Para muitos, o sal é apenas um tempero simples, algo comum, quase sem valor. Mas o que Jesus quis dizer com isso? Por que ele nos chamou de sal? E mais importante ainda, qual o impacto que essa metáfora pode ter na nossa vida espiritual? Vamos começar com a função mais prática do sal. Ele preserva. Em tempos antigos, antes das tecnologias modernas de refrigeração, o sal era uma das poucas maneiras de preservar a carne. Era uma necessidade vital, uma maneira de impedir a corrupção e a deterioração dos alimentos. Mas o sal vai além disso. Ele era e ainda é símbolo de sabedoria, pureza e proteção. Quando Jesus disse que somos o sal da terra, ele estava nos chamando para sermos preservadores do bem, protetores daquilo que é justo e verdadeiro. Assim como o sal impede que a carne se estrague, nós, como cristãos, somos chamados a impedir que o mal e a corrupção se alastrem no mundo. Somos aqueles que devem estar presentes em cada canto da sociedade, levando a palavra de Deus e o exemplo de Cristo para preservar os valores da fé, do amor e da justiça. Minha avó, uma mulher sábia, dizia algo muito interessante. O sal é um escudo contra a bicheira que os males do mundo provocam na vida espiritual do homem. Vejam como isso é profundo. Assim como o sal era usado nas fazendas para tratar os animais, protegendo-os de infecções, na nossa vida espiritual, o sal é aquilo que nos protege dos males que tentam corromper a nossa alma. O sal simboliza a sabedoria divina, que nos mantém longe das influências destrutivas do pecado. Existe outro fato interessante sobre o sal que muitos não sabem. A palavra salário vem de salarium, do latim, que significa pagamento de sal. No Império Romano, o sal era tão valioso que muitas vezes era usado como moeda de troca, e os soldados eram pagos com ele. Era uma mercadoria tão essencial que tinha o mesmo valor do ouro. Isso nos ensina algo muito importante. O sal, que parece tão comum, tão pequeno, tem um valor inestimável. E da mesma forma, Jesus está nos dizendo que mesmo que muitas vezes nos sintamos pequenos ou insignificantes, nós temos um valor imenso aos olhos de Deus. Somos preciosos. Somos essenciais no plano divino, assim como o sal foi essencial para a sobrevivência e o desenvolvimento de civilizações inteiras. Jesus não escolheu essa metáfora por acaso. Ele sabia que o sal, na sua simplicidade, carregava um peso simbólico enorme, muito poderoso. E ao nos chamar de sal da terra, ele está dizendo que nós, cristãos, temos o poder de transformar o ambiente ao nosso redor, de dar sabor às situações mais difíceis, de preservar o bem e a verdade, no meio de um mundo que muitas vezes quer se afastar dos ensinamentos divinos. Mas o sal não serve apenas para preservar, ele também dá sabor. Quantos de nós já comemos um prato que parecia tão sem graça até que adicionamos um pouco de sal? O sal tem a capacidade de realçar o sabor dos alimentos, de tornar algo simples em algo especial. E essa também é a nossa missão como seguidores de Cristo: dar sabor ao mundo. Não estamos aqui apenas para resistir ao mal, mas também para trazer alegria, esperança e sentido para a vida das pessoas. Vivemos tempos difíceis, onde muitos se sentem sem rumo, perdidos, vivendo uma vida sem sabor. Mas nós, como sal da terra, podemos fazer a diferença. Com a nossa fé, com o nosso amor ao próximo, podemos transformar situações aparentemente insípidas em momentos de esperança e renovação.
Podemos ser aquele tempero que falta na vida de alguém, mostrando que a vida com Cristo é plena, cheia de sentido e propósito. Mas, irmãos, precisamos também estar atentos ao que Jesus nos adverte. Se o sal perder o sabor, para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. O que isso significa? Significa que não podemos nos acomodar. Não podemos nos afastar da nossa missão de sermos agentes de transformação no mundo. Se perdermos o nosso sabor, se nos afastarmos dos ensinamentos de Cristo, perderemos nossa identidade, nossa razão de ser. Portanto, sejamos vigilantes, sejamos sal com sabor, sal que preserva, que transforma, que dá vida. Não permitamos que a nossa fé se torne algo sem vida, sem impacto. Sejamos ativos na nossa missão de levar o amor de Deus ao mundo. Hoje eu quero deixar essa mensagem para você. Valorize o seu papel como sal da terra. Entenda a profundidade dessa metáfora. Somos chamados a ser preservadores do bem, a dar sabor à vida e a transformar o mundo ao nosso redor. Mesmo quando nos sentimos pequenos ou insignificantes, lembremo-nos de que temos um valor imenso aos olhos de Deus, assim como o sal teve valor para tantas civilizações ao longo da história. Que possamos ser como o sal, essenciais, poderosos, transformadores. E que nunca percamos o nosso sabor, porque é com esse sabor que levamos a luz de Cristo para o mundo. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Compartilhe essa mensagem poderosa para que ela possa chegar ao coração de outras pessoas. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que possamos continuar firmes nessa missão, sabendo que somos chamados a ser o sal da terra. E assim como o sal, temos um poder extraordinário de preservação e transformação. Que a paz daquele que primeiro nos amou esteja sempre com vocês.